Emocionante. Garçonete revela que pagou 250 para um estranho sem saber que era o dono. Ana acordou mais uma vez com a luz do sol invadindo o quarto apertado que dividia com sua mãe e seu irmão mais novo. A rotina matinal era um verdadeiro balé descompassado, com a mãe correndo para preparar o café e o pequeno Lucas utilizando todos os brinquedos para criar castelos imaginários. Após a rápida despedida, Ana pegou a bolsa e pisou nas calçadas vibrantes de São Paulo, onde as pessoas corriam como se fossem parte de uma grande maratona. Ela sabia que o seu sacrifício diário valeria a pena, pois era a única responsável por manter sua família unida e saudável após a morte do pai. Chegando à lanchonete, o cheiro de café fresco misturava-se ao aroma de pão quente, e um calor acolhedor invadia seu coração. A agitação constante das mesas lotadas pulsava como um coração vibrante. Apesar do cansaço, Ana sempre chegava com um sorriso. Sua presença iluminava o local, e ela tinha a capacidade de confortar até os clientes mais mal-humorados. Cada dia era uma batalha, mas ela acreditava que cada gesto de honestidade valia a pena. Um dia, enquanto se movia entre as mesas, um cliente elegante, vestido de forma impecável, sentou-se em sua seção. Ele emanava confiança, mas não sabia que aquele encontro mudaria a vida dela. Durante o atendimento, um mal-entendido aconteceu e, ao perceber que o homem esqueceria a carteira, Ana tomou uma decisão impulsiva. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, retirou os 2 últimos notas de 250 que havia economizado para as despesas da casa e pagou seu almoço. O cliente parecia confuso, mas Ana sorriu e disse que estava tudo bem. Ele saiu, sem saber do gesto altruísta dela. Quando a atmosfera descontraída da lanchonete foi substituída por sua preocupação, a ficha caiu. Aquele homem era, na verdade, o dono do estabelecimento. O olhar que ele lançou para ela tinha um peso que ela não conseguia entender. Ana sentiu um nó na garganta. Ela acabará de fazer algo incrível e, ao mesmo tempo, aterrador. Será que era certo abrir mão de tudo por um ato de bondade? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias passaram e o dono, com um olhar atento, observou Ana em sua rotina diária. Ele começou a notar não apenas sua resiliência, mas também a forma como ela cativava todos ao seu redor. Na sua mente, ele gestou uma ideia que mudaria o curso da lanchonete. Num dia ensolarado, durante uma reunião com todos os funcionários, ele decidiu abrir seu coração. Revelou que queria promover Ana, reconhecendo seu valor e suas lutas. Mas, quando Ana ouviu a notícia, a alegria foi instantaneamente misturada com dúvidas. Será que essa mudança poderia realmente melhorar o futuro da sua família? O peso de sua decisão ainda ressoava em seu peito. Enquanto a multidão aplaudia, uma pergunta pairava no ar. Como ela se sentiria com essa nova responsabilidade? O que mais estava reservado para ela naquela lanchonete que de repente começou a brilhar com novas promessas e incertezas? Ana não conseguia parar de pensar no que tinha acabado de acontecer. As palmas ecoavam em seus ouvidos, mas seu coração estava em um turbilhão. O otimismo da equipe, tão evidente nas expressões animadas, contrastava violentamente com suas inseguranças. Ela se sentou em uma mesa vazia, as mãos tremendo levemente enquanto buscava uma maneira de processar a notícia. Uma nova responsabilidade? Isso poderia ser o que sua família precisava, um sopro de esperança em meio ao cansaço. Contudo, a dúvida a perseguia como uma sombra. Por que ela? O dono tinha tantas opções e tantos outros funcionários mais experientes. E se ela falhasse? Qual seria o preço dessa falha? As vozes se misturavam à sua mente, criando um eco distorcido de elogios e expectativas. Ana finalmente ergueu os olhos e viu o dono se aproximando. Ele tinha um sorriso tranquilo, mas havia uma seriedade no olhar que ela não conseguia decifrar. Ana, ele começou, com a voz suave como o som do café sendo derramado. Só quero que saiba que não é só sobre desempenho. É sobre coração. Sua bondade e determinação chamaram minha atenção. Você tem algo especial. Ela sentiu um frio na barriga. Era reconfortante ouvir aquelas palavras, mas ao mesmo tempo, o peso delas parecia aumentar. Eu não sei se estou pronta, confessou, lamentando o tremor em sua voz. O que importa é a sua vontade de aprender e crescer, ele respondeu, encorajando-a a olhar mais fundo dentro de si.
E eu estou aqui para guiar você. Nesse momento, uma nova luz parecia surgir através da ansiedade. Ele não estava apenas confiando uma posição a ela, mas oferecendo uma parceria. Seria possível enfrentar esse desafio se houvesse apoio? Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Ana se esforçou para absorver todas as novas responsabilidades e, ao mesmo tempo, gerenciar suas emoções. A cada dia, crescia a expectativa entre os colegas, e Ana sentia que tinha algo a provar não apenas a eles, mas a si mesma. Seus colegas de trabalho a observavam com curiosidade e admiração. No fundo, ela sabia que a maior batalha era interna. Como conciliar as demandas do novo cargo com o cuidado que queria dar à sua família? Será que conseguiria manter o equilíbrio? Certa tarde, enquanto organizava os pedidos e conferia as contas, uma cliente apareceu com um olhar preocupado. Você parece cansada, Ana. Está tudo bem? Ela apertou os lábios, lutando contra a onda de emoção que a invadia. Está tudo sob controle, respondeu, forçando um sorriso. Mas no fundo a pressão estava se acumulando e seu projeto de vida, antes tão claro, começava a se misturar com dúvidas. Ao chegar em casa, Ana encontrou Lucas brincando e sua mãe olhando as contas. O estômago dela se apertou. Como poderia dizer à sua mãe que agora estava cheia de responsabilidades que poderiam alterar tudo? Havia esperança aqui, mas também um medo profundo de falhar. E então, à medida que a noite avançava e as luzes da cidade piscavam, uma mensagem inesperada surgiu em seu celular, uma cobrança inesperada que ela não podia arcar. O coração de Ana disparou. Era como se o universo tivesse decidido testar seus limites. Como ela conseguiria lidar com tudo isso? Seria possível salvar sua família e ainda ser a funcionária que todos esperavam? Através da janela, as luzes da cidade se misturavam com suas incertezas, enquanto a pergunta pairava no ar. O que ela faria a seguir? Ana acordou com a luz da manhã filtrando pelas cortinas. O cheiro do café fresco vindo da cozinha a forçou a levantar-se, mesmo que estivesse presa em um emaranhado de preocupações. Sua mente girava entre a nova posição no trabalho, as obrigações de casa e a cobrança inesperada que a deixava angustiada. Hoje é o dia, disse para si mesma, tentando acalmar o coração acelerado. No fundo, havia um estalo de determinação. Se o dono do café acreditava nela, talvez ela pudesse acreditar um pouco mais em si mesma. Ao chegar ao trabalho, encontrou a equipe animada, preparando-se para o final da semana. O ambiente pulsava uma energia positiva, mas Ana sentia-se como uma intrusa na festa. Ela olhou por cima dos rostos sorridentes e tentou se convencer de que a pressão que estava sentindo seria só mais uma parte do processo de aprendizado. O que você vai fazer sobre a nova promoção, Ana? Perguntou Carla, sua colega, com um sorriso curioso nos lábios. Promover o quê? Ela respondeu, forçando uma risada nervosa. Estou apenas tentando conseguir deixar o café quente. O riso saiu nervoso, e Ana percebeu que suas palavras estavam longe de transmitir a confiança que ela queria. Mais tarde, enquanto organizava o estoque, o dono apareceu do nada, a expressão mais séria agora. Ana, você tem um momento? O peito dela apertou. Claro. O que houve? Sua voz tremia um pouco, e Ana se xingou mentalmente por isso. Ele hesitou, e em um tom quase paternal, disse, eu vi que você está se esforçando bastante. Mas juntos podemos fazer ainda mais. Estava pensando que poderíamos criar uma mini competição. Algo para engajar toda a equipe e, claro, ser a sua chance de brilhar. Ana ficou em silêncio, processando a proposta. Uma competição? O que isso significava? Ela sabia que precisava assumir um risco, mas um evento desse tipo a deixava mais apreensiva. E se falhasse? A ideia de competir tornou-se um peso em sua mente. Estamos aqui para apoiar um ao outro, Ana. Quero ver você brilhar, mas isso requer um pouco de confiança. O que acha? O dono sorriu, e foi como se a luz do sol tivesse entrado no ambiente, iluminando seu rosto ansioso. Sim, claro. Isso pode ser muito interessante, Ana respondeu, tentando esconder a insegurança na voz. Assim que ele saiu, Ana sentou-se à mesa, passando a mão sobre a planilha que esboçava. A incerteza se misturava à esperança. O que ela poderia apresentar? E o que a equipe esperava dela? Enquanto pensava, uma mensagem em seu celular fez seu coração disparar novamente. Era do banco, alertando sobre a cobrança a vencer. O prazo estava se aproximando, e antes que pudesse processar, Ana bateu o punho contra a mesa. Não posso falhar agora, murmurou, sentindo lágrimas brotarem, mas se controlou. Precisava de uma forma de superar isso e rápido. Se quisesse participar da competição, teria que poupar tempo e energia. No final do dia, cansada, mas determinada, Ana decidiu encarar a situação de frente.
Na próxima reunião, ela falaria não só sobre a competição, mas também sobre sua situação. Precisava de apoio, e seria apenas através da honestidade com sua equipe que ela poderia encontrar um caminho. Mas quando sua colega de trabalho mencionou algo sutil sobre um novo projeto que o dono estava planejando, o coração dela gelou. O que seria aquilo? Um novo desafio estava no horizonte. Como ela lidaria com tudo isso? E qual seria o papel da competitividade em sua nova jornada? A resposta a esperava ao virar a esquina, provavelmente trazendo mais dúvidas e ansiedades, mas quem sabe, também uma chance de recomeço. A reunião começou e Ana se sentou à mesa, o coração disparando em um ritmo frenético. O ambiente estava claramente agitado, a conversa fluía entre risadas e comentários descontraídos, mas ela não conseguia entrar na animação. A pressão sobre seus ombros parecia dupla, não só pela competição que se aproximava, mas também pela cobrança do banco à espreita como uma sombra ameaçadora. Pessoal, eu queria discutir a competição que o chefe sugeriu, começou Ana, tentando esconder a voz trêmula. Sua mente ainda vagava entre os compromissos e a pressão que se acumulava, mas era a hora de se expor. Uma onda de coragem a invadiu. Ótimo! Estou super animada com isso. Carla a interrompeu, seu sorriso largo transparecendo entusiasmo. A equipe estava conectada, e Ana sentiu um calor aconchegante na expressão de apoio que recebia. Isso a motivou a continuar. Ela começou a esboçar suas ideias. Talvez possamos criar algo que envolva um desafio com novos sabores de café. Cada um de nós poderia trazer uma receita e no final faríamos uma votação. Mas no meio do brainstorming, sua mente se perdeu. O telefone vibrou em seu bolso. Um novo aviso do banco. Quase como um sopro gelado, a preocupação a envelopou. O valor era assustador, e o sorriso que tinha se desfez. Você tá bem, Ana? Perguntou Carla, como se percebesse a mudança de atmosfera ao redor dela. Sim, só pensando em algumas coisas, ela respondeu, a voz quase falhando. A realidade da cobrança a abatia, e ela se perguntava se conseguiria mesmo participar da competição com tudo isso. Ana decidiu tomar uma decisão. Sabia que não era apenas sobre a competição, era sobre buscar ajuda e ser honesta. Na verdade, se me permitem, tem algo que eu preciso compartilhar. Um silêncio envolveu a sala. Todos os olhares se voltaram para ela, curiosidade estampada nos rostos. Estou enfrentando uma situação financeira complicada, e isso tem me deixado bastante tensa, Ana continuou, segurando a respiração. Estou tentando juntar o dinheiro, e isso tem me deixado assustada. Ela sentiu lágrimas se acumulando nos olhos, mas manteve o olhar firme. Eu preciso de apoio. Houve um momento de silêncio. Depois, para sua surpresa, Carla falou com a voz suave. Ana, você não está sozinha. Todos nós enfrentamos dificuldades. Vamos fazer isso juntos. O que você precisar, pode contar com a gente. Os outros assentiram, um a um eco de apoio que a envolveu com força. Um frio na barriga ainda permanecia, mas agora havia uma luz tremeluzindo diante de Ana. O sentimento de pertencimento começava a florescer. A conversa então mudou rapidamente de direção. A equipe começou a debater sobre receitas, métodos de preparo, e Ana, cheia de esperança, se sentia mais viva. Havia uma sensação de comunidade se formando, e era reconfortante. Mas a luz daquela manhã foi rapidamente obscurecida por uma pergunta que pairou no ar. E quanto ao projeto do dono? Você acha que ele vai dividir esse novo desafio com a equipe? A menção ao projeto a atingiu como um balde de água fria. O que era essa nova tarefa? Já era uma pressão danada com a competição. E agora ela precisava pensar em mais um desafio? Ana sentiu-se dividida entre a expectativa e o medo. O que descobriria naquela reunião com o dono? Seria mais uma prova de fogo ou uma oportunidade de mudança? Ela precisava se preparar, mas também queria arriscar tudo. Uma chance de transformação a esperava. Agora, mais do que nunca, ela sabia que a chave estava em encontrar coragem para ousar. O que viria a seguir poderia mudar seu destino para sempre e isso deixava seu coração acelerado com uma mistura de expectativa e medo. O futuro estava mais próximo do que nunca. Ana respirou fundo enquanto o relógio do escritório marcava a chegada da hora da reunião com o dono. O clima estava tenso e ela sentia como se toda a pressão que havia sentido durante o dia estivesse condensada em seus ombros. Um nó se formou no seu estômago à medida que o tempo passava. Olhou para a equipe, agora tão unida, e se perguntou se realmente conseguiria suportar a ansiedade de falar com alguém tão importante. A sala estava decorada com cores quentes, criando um ambiente acolhedor, mas a tensão parecia insuportável. Cada rosto ao seu redor era uma mistura de expectativa e curiosidade.
E se a ideia do dono fosse interferir na liberdade criativa que estavam começando a desenvolver? O que ele poderia propor? Um desejo ardente de lutar por sua equipe e por si mesma brotava dentro dela. Vamos lá, Ana, sussurrou Carla, percebendo a tensão com que sua amiga olhava para a mesa. Aconteça o que acontecer, estamos com você. Essas palavras eram um suave bálsamo para sua alma. Quando a porta se abriu e o dono entrou, a sala encheu-se de um ar de reverência. Ele era um homem imponente, com um olhar que parecia ler cada pensamento. Ana sentiu seu coração acelerar, mas ao invés de se deixar abalar, focou em seu propósito. Ela queria lutar por sua equipe e por seu futuro. Bom dia a todos. Estou aqui para falar sobre a competição e também sobre uma nova ideia que tive, começou o dono com uma voz firme. Estava pensando em como podemos expandir nosso cardápio e trazer mais clientes. Um desafio com novos sabores de café é exatamente o que precisamos. As palavras dele foram como um bálsamo refrescante para Ana. Aquilo que inicialmente lhe deixará apreensiva poderia ser uma chance de mostrar seu talento. Ele continuou, eu quero que vocês, a equipe, liderem isso. E mais importante, estou pensando em convocar um brainstorming com todos vocês. Isso mesmo, quero ouvir suas vozes. A sala estourou em sussurros de entusiasmo. Ana se sentiu envolta em um turbilhão de energia. Ela sabia que tinha que aproveitar aquela oportunidade. Levantou a mão e com um pouco de hesitação disse, eu tenho algumas ideias sobre isso, talvez possamos fazer um concurso de receitas ou um evento especial. A animação cresceu a cada palavra. O dono a olhou com um sorriso que transparecia aprovação. Exatamente o que quero ouvir. Você tem espírito empreendedor, Ana. O que ela não esperava foi o olhar de reconhecimento em seus colegas. Carla piscou para ela e fez um gesto positivo, e Ana percebeu que tinha o apoio de toda a equipe. O medo que havia sentido antes começou a se dissipar, e a empolgação por um novo desafio a envolveu. Mas o calor do momento foi interrompido abruptamente quando o dono mencionou uma seleção de integrantes para um evento maior, algo cosmopolita, que poderia colocar o café da casa na vitrine internacional. E pelo que entendi, precisamos de um representante desta equipe. Alguém que possa se consolidar como líder e falar com os críticos, finalizou ele, fazendo uma pausa dramática. Ana congelou. De repente o brilho e a animação foram acompanhados por um medo visceral. Seria ela uma dessas escolhidas? E se falhasse? O clima na sala virou quando o dono olhou diretamente para ela. Ana, você gostaria de representar a equipe nesse desafio? A pergunta ecoou dentro de sua mente, e ela sentiu seu coração bater uma vez mais com força. Era uma oportunidade a não se deixar escapar, mas a certeza ainda pairava como uma nuvem sombria. Sua vida estava à beira de uma nova era. Mas valeria a pena arriscar? Todo o apoio da equipe enfrentava a intensidade do medo de falhar. Ana olhou para os rostos de seus colegas que estavam ali, completamente atentos e esperando por sua resposta. Com uma mistura de autoconfiança e insegurança, ela finalmente disse, sim, eu vou tentar. Mas as sombras das suas preocupações ainda estavam ali, esperando o momento de voltar à tona. Agora, com a decisão tomada, ela sentiu a adrenalina correr como uma corrente elétrica em seu corpo. O que viria a seguir? Seria esse o passo que atraria a realização que tanto buscava ou uma nova pressão que poderia esmagá-la? O futuro estava incerto mais uma vez e a resposta estava mais próxima do que ela imaginava. Ana voltou a si, cercada por sussurros animados e olhares esperançosos. A ideia de ser a representante da equipe em um evento internacional a eletrizava, mas também a aterrorizava. O peso dessa responsabilidade parecia tão grande quanto o sonho que poderia se concretizar. Claro que ela queria aproveitar essa oportunidade, mas a dúvida a corroía. E se eu não conseguir? E se eu decepcionar todos? Pensava enquanto as incertezas dançavam em sua mente. Após a reunião, a equipe parecia mais unida do que nunca. Os colegas a abordaram um a um dando suporte, e a cada palavra encorajadora, Ana sentia que sua confiança crescia um pouco mais. Carla foi a última a se aproximar. Com um sorriso largo disse, vamos trabalhar juntas. Você não está sozinha nessa. O abraço delas trouxe um conforto inestimável, uma conexão que ia além das palavras. Ao longo dos dias que se seguiram, Ana se jogou de cabeça no trabalho. As ideias começaram a fluir. Às vezes ela escrevia em um caderno, outras vezes, tornava a cozinha um laboratório onde experimentava receitas novas. O aroma do café fresco misturado com especiarias exóticas tomou conta do clima do local, e o entusiasmo da equipe era contagiante. Mas mesmo com essa nova energia vibrante, as noites eram tormentosas. Cada vez que Ana fechava os olhos, o medo surgia como um ladrão à espreita na calada da noite.
As dúvidas lhe assaltavam em forma de pesadelos. Como lidaria com críticas? E se a nova receita não fizesse sucesso? O fio da autoconfiança que ela havia começado a tecer parecia agora, em várias ocasiões, um mero fio de teia quase prestes a se romper. Foi em uma dessas noites, após muitas tentativas frustradas de criar o prato perfeito, que mais uma vez a insegurança bateu à porta. Sentada sobre a sua cama com um caderno ao lado e uma caneta na mão, ela se pegou interrompendo seu fluxo de pensamentos, refletindo sobre o que realmente a motivava a continuar. Ana, você fez isso até aqui por uma razão. Essa equipe significa algo para você, disse a si mesma, com os olhos fechados. No dia seguinte, ao chegar ao café, as coisas mudaram. Ao entrar, notou um cartaz colorido na entrada, convidando todos a participarem do desafio. O que você gostaria de provar? Sua receita, seu sabor. Era um chamado a todos os clientes que ali chegavam. Uma onda de simpatia e sonhos aflorou dentro dela. A ideia de sua equipe escutando as sugestões do público era uma maneira incrível de engajar a comunidade e tornar o café parte do seu dia a dia. Ana leu o cartaz repetidamente, sentindo seu coração pulsar. Este será o nosso evento de lançamento. Um evento onde todos poderiam sentir que pertenciam àquele espaço acolhedor. E assim as ideias começaram a fervilhar mais uma vez. Conforme o dia do desafio se aproximava, as expectativas aumentavam. A equipe se reunia para discutir possibilidades, fazer ajustes e construir uma estratégia. O espaço atrás do balcão tornou-se um centro de compartilhamento e entusiasmo. Ana carregava dentro de si a energia de seus amigos, mas ainda lutava contra o medo de falhar. Finalmente, no dia do lançamento, o café estava repleto. As pessoas se aglomeravam, ansiosas para participar. Ana sentiu a adrenalina aumentar. Quando subiu ao pequeno palco improvisado, a equipe toda aplaudiu e gritou seu nome. O som ecoava como um mantra poderoso, repleto de apoio. Mas, no fundo dela, ainda havia uma pergunta não respondida. E se tudo isso não for o bastante? Com um profundo respirar, ela se preparou para falar, quando o inesperado aconteceu. Uma figura familiar apareceu entre a multidão, seu olhar fixo em Ana. Era alguém que poderia mudar o jogo completamente. Ana congelou, o coração batendo como nunca. Esse encontro poderia ser a chave para seu sucesso ou um desastre iminente. Naquela fração de segundo, sua vida poderia mudar novamente. O que ela faria agora? Ana estremeceu. Aquela presença não era apenas familiar, era inegavelmente marcante. A figura à sua frente era Miguel, um ex-colega da faculdade, alguém que ela não via há anos. Os olhares se cruzaram e uma onda de memórias apaixonadas e nubladas inundou sua mente. Os risos nas aulas, os projetos em grupo, os jantares despretensiosos que sempre acabavam em confissões sobre sonhos e medos. O que ele estava fazendo ali? Miguel parecia diferente. Estava mais maduro, com um sorriso que carregava um toque de nostalgia. O barulho ao redor desapareceu, e tudo que Ana podia ouvir era seu coração pulsando incessantemente. Nessa fração de segundo, a sala quente e cheia parecia encolher, concentrando-se apenas neles dois. Que efeito poderoso ele tinha sobre ela, mesmo depois de tanto tempo. Sinto que estou assistindo a um filme, murmurou, sem perceber que as palavras escaparam de seus lábios. A equipe que estava ali, com olhares dissociados de expectativa e nervosismo, agora se tornava uma lembrança distante. Ana sabia que precisava voltar a si, que tinha uma missão a cumprir. Mas Miguel era como uma brisa fresca em um dia quente, um porta-voz de lembranças e esperanças esquecidas. Oi, Ana, ele disse num tom suave, quase hesitante. Estou tão feliz por ver você aqui. Seu café sempre foi um dos meus lugares favoritos. Um nó se formou na garganta dela. As palavras que queria dizer estavam perdidas entre o desejo de reviver o passado e a necessidade de se concentrar no futuro. A plateia a observava, e a equipe estava em suspense. O tempo parecia ter parado, mas a realidade a empurrava para frente. Ela tomou uma decisão. O que quer que Miguel representasse em seu passado, o que importava naquele momento era o desafio diante dela. Com um sorriso nervoso mas determinado, Ana olhou para ele. Estamos fazendo um desafio de receitas. Precisamos da sua sugestão. A resposta de Miguel veio com um brilho nos olhos e uma energia renovada. Adoraria ajudar. O que você está pensando em criar? As palavras dele reacenderam a paixão adormecida dentro de Ana. Com cada pergunta, mais ideias surgiram. E a dinâmica entre eles começou a fluir novamente. Era quase como se não tivessem se afastado. O estresse sobre a responsabilidade e a expectativa de todos ao redor agora parecia menor na presença dele.
O calor das lembranças se misturou a um novo calor, uma oportunidade de reescrever sua história. Conforme conversavam, Ana percebeu que a ideia do que era suficiente estava mudando. Desvios de caminho, batalhas pessoais e inseguranças não eram o fim, mas partes importantes de quem ela era. O coração que pulsava em seu peito não era só medo, mas também alegria e a realização de que ela não estava sozinha. Miguel a questionou sobre a essência do desafio, e ela abriu seu coração. Conversaram sobre receitas, sabores que evocavam memórias de infância e sonhos em comum. Havia uma nova conexão florescendo que não apenas acalmava suas incertezas, mas também a incentivava a pensar em grandes possibilidades. Com o feedback de Miguel, a plateia começou a vibrar. Ele não era apenas um espectador, sua presença era um combustível para a equipe, uma nova batida no ritmo do desafio. Ana começou a descrever uma receita com tanto entusiasmo que a multidão a envolveu com palmas e risadas. Mas quando Miguel disse que tinha um pedido especial para fazer, o ambiente mudou de novo. Ele se inclinou mais próximo, a intensidade do olhar pairando entre eles. Ana, antes de você continuar, preciso que saiba de algo. A razão pela qual estou aqui não é só pela nostalgia. As palavras dele flutuaram no ar, carregadas de um peso não revelado. Ana segurou a respiração, o coração martelando, ansiosa pelo que viria a seguir. Eu sou o dono do novo projeto de café na cidade. Acredito que poderíamos criar algo incrível juntos. Agora, a vida de Ana estava em uma encruzilhada, pronta para uma nova aventura, mas também repleta de dilemas. O que ela escolheria? Aceitar o convite do passado ou seguir seu caminho independente? Cada possibilidade ardia como uma chama, e o próximo passo estava prestes a ser revelado. O tempo parou quando Miguel fez sua proposta. A sala que antes vibrava de risos e expectativas, agora parecia envolver Ana em um silêncio pesado. Ela fixou seus olhos nos dele, esperando compreender as implicações daquele convite. A mistura de medo e uma excitante adrenalina a percorreram, como um café forte que tirava seu sono. Será que ela realmente estava pronta para voltar a trabalhar ao lado de alguém que carregava tantas memórias? O que você tem em mente? Ana questionou, tentando emprestar um ar de leveza à conversação, mas a pergunta soou mais como um teste. Afinal, se entrasse nessa, estaria cruzando uma linha invisível entre o que era confortável e o que poderia ser tumultuado. Miguel sorriu, apoiando-se na mesa como se estivesse desenhando planos em seu olhar. Quero que meu café se torne um espaço acolhedor, onde as pessoas se sintam em casa. E sei que você tem essa capacidade. Sempre teve esse toque especial. As lembranças da risada contagiante de Miguel permeavam o ar. Ana queria questionar o que ele sentia por ela agora, se a nostalgia que compartilhavam ia além da profissão e dos projetos em grupo. Mas havia outra voz dentro dela, mais racional, que sussurrava. E quanto a você? O que você realmente quer? Ela franziu a testa, perdida em tantos pensamentos conflitantes. O café que ele sonhava poderia também ser o renascimento de um lar, um refúgio que, de certa forma, espelhava o que ela buscava em sua própria vida. Os projetos que ele mencionara eram possíveis, mas vir junto dele significava se apegar a um passado que talvez não fosse mais a mesma coisa. Acho que seria incrível, ela começou segurando o coração na mão. Mas Miguel, o que aconteceu entre nós na faculdade? Isso não pode ser apenas nostalgia, certo? Um suspiro escapou dos lábios de Miguel. Ele balançou a cabeça com atenção, revelando uma vulnerabilidade que Ana não esperava. Acho que sempre existiu algo mais, Ana. Não era só a amizade, sempre fui atraído por você. Os olhos dele a fizeram lembrar das promessas silenciosas que uma vez compartilharam. Os olhares significativos no meio de discussões acaloradas sobre receitas. A plateia ao redor parecia invisível, mas a tensão poderia ser cortada com uma faca. Muitas emoções estavam em jogo. Ana precisava ser honesta para si mesma e para ele. Miguel, é muito complicado. O passado sempre segura a gente. Eu fiz tantas coisas para melhorar minha vida, e agora voltar ao que éramos pode não ser o melhor caminho. Miguel pareceu triste, mas uma centelha de compreensão brilhou em seu olhar. Entendo, Ana. Mas e se tivéssemos a oportunidade de criar algo novo? A vida é tão curta para não arriscar. Podemos trabalhar juntos, ser amigos, e explorar isso que nasceu entre nós novamente. As palavras delicadas dele a afetaram profundamente. O que ele propunha poderia ser uma chance de mudar tudo, um novo começo, mas também um risco de se machucar novamente. A dúvida dançava em seu peito, como um torbellino de ingredientes dentro de uma panela fervente. Então, antes de conseguir catapultar suas ideias, o sorriso de Miguel interrompeu seu pensamento. Há apenas um pezinho de distância, Ana. O que você escolher, estarei aqui, torcendo por você.
Era reconfortante de alguma forma, mas também aterrador. Com um sorriso nervoso, ela respondeu: vou pensar. O dia de hoje trouxe tantas emoções, e preciso analisar tudo direitinho. Não quero decidir apressada. Miguel assentiu, a expressão dele estava misturada entre expectativa e compreensão. Depois, ele olhou em volta. Então, vamos fazer isso juntos? Mas, se você não se importar, tenho mais uma ideia para o desafio. O que seria aquela nova ideia que poderia transformar o ambiente já tão carregado de emoção? Ana hesitou, mas o brilho nos olhos de Miguel a fez sentir-se intrigada. Com o coração agitado, ela mal podia esperar pela revelação que estava prestes a ocorrer. Antes de qualquer coisa, quero que você me conte uma receita que represente você. Isso pode ser o começo do nosso projeto. E assim a conversa tomou um novo rumo, mas ainda havia perguntas pairando no ar, como o aroma de um café fresco. Qual seria a real conexão entre eles agora? O passado poderia mesmo ser deixado para trás? E principalmente, o que viria a seguir enquanto as ideias fervilhavam no ar, recheadas de esperança e incertezas? Ana respirou fundo, tentando dissipar a turbulência de sentimentos que a invadia. A proposta de Miguel a surpreendeu, mas a ideia de compartilhar uma receita era um convite curioso, quase inocente. O que aquela receita teria a ver com eles dois? Seria uma metáfora para o que estavam prestes a criar juntos ou apenas um gesto amistoso? Uma receita que represente quem eu sou, ela repetiu, enquanto pensava em todas as suas experiências, sabores e pessoas que a moldaram. Talvez um bolo de cenoura? Começou a falar, suas palavras fluindo despidas de insegurança. É doce, mas também tem um toque de canela que traz um pouco de calor, e a cobertura é cremosa como um abraço aconchegante. Miguel observava visivelmente interessado. Suas mãos repousavam sobre a mesa enquanto seus olhos escaneavam o rosto dela, como se estivesse guardando cada palavra. Eu sempre amei fazer esse bolo, continuou Ana, e enquanto falava, sentiu seu corpo relaxar. A receitinha vem da minha avó. Ela sempre dizia que os melhores momentos da vida são feitos com um pouco de amor e muitos ingredientes misturados com carinho. Bom, eu adoro bolo de cenoura. Miguel respondeu, um sorriso largo preenchendo seu rosto. Ele parecia genuinamente entusiasmado. E posso imaginar a decoração em cima do balcão do café. Que tal fazermos um evento de degustação? O bolo da Ana, algo assim. Ana riu, sua face aquecida pelo calor das lembranças do passado. Era bom vê-lo assim, cheio de ideias e entusiasmo. Mas seu coração ainda sinalizava a cautela que não conseguia ignorar. E se não der certo, Miguel? E se as pessoas não gostarem? Ah, mas como você disse, a vida é feita de arriscar. E isso inclui a possibilidade de ser rejeitado, Miguel respondeu, a voz transbordando segurança. Vamos fazer juntos, e se não funcionar, podemos ir em busca da próxima receita. O que vale é a experiência que teremos. E a chance de trabalhar lado a lado. Seu olhar penetrante fez Ana hesitar. Lembranças da faculdade voltavam à sua mente, as conversas longas e risonhas que partilhavam enquanto experimentavam novas receitas. Como se vivessem em um universo próprio, onde a amizade era feita de aromas e risadas. Isso poderia ser um recomeço ou apenas uma animação vergonhosa do passado? A ideia de compartilhar uma receita não era apenas uma tarefa, era um convite a revisitar velhos sonhos. E em seus olhos, ela podia ver a esperança de que isso pudesse se transformar em algo mais profundo. Está bem, Miguel, vamos fazer. Mas além do bolo, também quero trazer uma sobremesa bem diferente e inusitada. Algo que traga um novo sabor, um novo símbolo. Podemos ser ousados, como sempre fomos, não acha? A expressão dele iluminou o ambiente. Isso é que é atitude, Ana. Vamos fazer desse café um lugar de experiências incríveis. Ninguém esquece um bom bolo de cenoura, e ainda mais com um toque ousado. Mal posso esperar para começar. As palavras dele enchiam Ana de uma energia nova. Ela sentia borboletas no estômago, não só pela proximidade dele, mas pela possibilidade de algo grande a caminho. Era desejável e assustador ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o medo latente apertava seu coração. O que aconteceria se o desafio tivesse mais do que eles esperavam? O que se transformariam essas lembranças em algo novo e saudável? Miguel então quebrou a linha de pensamento dela. Você sabe, Ana, eu sempre a admirei, não só como profissional, mas pela pessoa que você se tornou. E se agora abríssemos um novo capítulo, mesmo um pequeno, quem tem medo de cafeiculturas e bolos? O estilo amigo dele a fazia sentir-se segura, mas também exposta. E a pergunta que lhe ecoava na mente apertava o peito. E se o passado arrastasse ambos para um contexto familiar de dor e desilusão? Isso é um grande risco, Miguel, confessou ela, sua voz trêmula.
Ainda não sei se posso me deixar levar novamente. Ele a encarou não com dúvida, mas com uma expressão de compreensão. E eu entendo, só gostaria que você confiasse em mim. A vida é uma receita e às vezes é preciso misturar ingredientes conhecidos com um pouco do novo. A decisão está em suas mãos, mas estarei aqui, qualquer que seja o caminho. Aquelas palavras a deixaram em conflito. O que Miguel realmente queria? Muito mais do que um projeto, ou havia espaço em seu coração para reviver algo que poderia estar adormecido? Ana sentiu o peso do que estava por vir, as decisões que aguardavam. Mas assim como no melhor dos bolos de cenoura, os sabores não revelam todo o seu potencial até que estejam finalmente assados. O desafio estava lançado, e uma certeza começava a se formar em sua mente. Talvez fosse hora de cozinhar de novo, e não só receitas. Mas qual seria a reação de todos se soubessem que o que estava à frente poderia colocar-lhes à prova tudo o que sentiram? Ana acordou mais uma vez, mas hoje era diferente. O sol brilhava como nunca antes, trazendo uma luz quente que parecia abraçar seu coração. A perspectiva de uma nova jornada estava à sua frente, e ela sentia que estava pronta para tudo. Após a conversa com Miguel, as dúvidas ainda pulsavam em seu peito, mas a esperança também florescia. A ideia de trabalhar com ele novamente era aterrorizante, mas excitante. No café, a equipe estava mais unida do que nunca. Os rostos amigáveis, antes apenas colegas, agora pareciam amigos de verdade. Ana se sentia segura no suporte deles, e isso lhe dava coragem para enfrentar o desafio do dia. Enquanto planejavam o evento de degustação do bolo da Ana, o clima era de expectativa e entusiasmo. Quando o grande dia chegou, a lanchonete estava repleta e pulsante com energia. O cheiro do bolo de cenoura recém-assado permeava o ar, misturando-se ao aroma do café fresco. Ana olhou para a multidão, seu coração acelerou em um ritmo frenético. Era o momento certo para mostrar a ela mesma e a todos que ela tinha o que era preciso. Na hora de apresentar o bolo, ela subiu ao palco improvisado. O apoio dos colegas a envolvia e, aos poucos, a adrenalina começou a se transformar em confiança. Olá a todos! Estou muito animada com este dia e quero compartilhar algo especial com vocês. Este bolo é feito com muito carinho e um toque de nostalgia. Os aplausos ecoaram ao redor enquanto ela falava. Miguel estava na plateia, seu olhar fixo nela, a encorajando. Ana tomou um fôlego e continuou. Este bolo representa minha trajetória, minhas lutas e as vitórias que conquistei. Não é apenas uma receita, é uma história. E à medida que o calor do momento a envolvia, Ana percebeu que estava pronta para mais do que apenas apresentar um bolo. Ela usaria esse palco para expor seu coração. Quero também falar sobre algo que aprendi. Todos nós passamos por dificuldades, e isso não nos define. O que nos move é como enfrentamos esses desafios. E com o apoio de uma equipe como a nossa, podemos conquistar qualquer coisa. Os aplausos se intensificaram, e Ana viu lágrimas de felicidade em alguns rostos. A conexão com aqueles que a cercavam tornou-se palpável. Cada um ali estava junto, vivendo um pedaço do seu sonho. Após o discurso, enquanto todos se reuniam para degustar o bolo, o feedback foi incrível. Sorrisos e palavras de entusiasmo preenchiam o ambiente. O sabor, a textura, tudo ressonava com carinho, e as pessoas se sentiam em casa. No meio do fervor, Miguel se aproximou, sua presença fortalecia ainda mais a determinação de Ana. Você foi incrível, Ana. Assim como eu imaginei. Ele disse orgulhoso. Estou tão feliz por você. O que você acha de continuarmos esse projeto juntos? Um espaço onde possamos misturar receitas e emoções? Ela olhou para ele, sentindo uma mistura de alegria e medo. E se não funcionar, Miguel? E se o passado nos afetar? Ele sorriu com a calma de quem sabia que estavam preparados para encarar isso juntos. Nós crescemos, Ana. Podemos nos apoiar um no outro. E mesmo que haja desafios, vamos fazer disso uma oportunidade. Ana teve um momento de clareza. O apoio que recebia não era apenas de Miguel, mas de toda a equipe e da comunidade. Eles queriam que a cafeteria fosse um espaço de conexão e amor, e ela estava disposta a enfrentar esse desafio. Sim, vamos fazer isso, ela disse finalmente com a expressão firme. Um brilho de determinação iluminou seu rosto. Vamos criar um novo capítulo, juntos. Os usuários desse espaço devem se sentir acolhidos, e quero que seja um lugar onde sonhos possam se tornar realidade. E assim, sob a luz do sol da manhã, não apenas o café se tornou um lar, mas Ana também encontrou seu lar dentro de si. Ali, com pessoas que a apoiavam e novas possibilidades se formando, ela soube que aquele era o início de uma nova jornada. A conexão com a equipe cresceu, e a cafeteria logo se transformou em um ponto de encontro onde sabores e pessoas se uniam.
Novas receitas nasceram, sonhos foram compartilhados e a lanchonete que antes era apenas uma fonte de renda se tornou um local de amor e pertencimento. No final do dia, enquanto a luz do sol se despedia no horizonte, Ana se deu conta de que tinha encontrado mais do que apenas uma nova vida profissional. Ela havia resgatado a parte mais importante de si mesma, sua confiança e a coragem de sonhar novamente. E assim, o que começou como um ato de bondade se transformou em uma linda história de recomeço e esperança. A praça estava cheia, as pessoas sorriam, e o café, agora, era mais do que um local, era um lar. O que você achou desse final? Quais sentimentos essa conclusão trouxe para você? Não perca as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Inscreva-se imediatamente no canal para não ficar de fora. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdos legais. Comente suas reações e teorias sobre o final. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver. Este é o momento de mostrar seu apoio.